De que forma as notícias impactam o day trade? Será que dá para fazer dinheiro em cima de notícia no day trade? Antes de mais nada, eu já peço para você dar aquele like, se inscrever no canal, aquela coisa toda. Isso ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho, né? E aqui, uma deixa, sim, dá para operar notícia, mas provavelmente não é da forma como a maioria das pessoas, os iniciantes especialmente, pensam, né? A gente às vezes pensa em operar notícias em cima de um dado macroeconômico, achando que a gente vai ler, interpretar, reagir e acertar a operação, e não é bem assim que a coisa funciona, tá? Então fica ligado comigo, porque depois da vinheta eu venho com todos os detalhes para você que quer tirar proveito das notícias e fazer bons day trades. Roda a vinheta! Vamos lá, não sei há quanto tempo você acompanha o mercado, se você de fato acompanha notícias, né? Eu já escutei muito day trader falar que é bom mesmo não acompanhar a notícia, reagir apenas aos gráficos, ao Times and Trade Book de ofertas. Outros levam o contexto vindo das notícias em consideração. Então o fato é que depende. Tem traders que de fato conseguem operar sem prestar atenção nenhuma nas notícias. Porém, eu posso afirmar para você que existem bons insights que vêm do noticiário e do mercado, né? Como a gente vai ver aqui, tem algumas coisas bem interessantes. Preparei uma colinha e vou até fazer alguns apontamentos para você na própria tela do computador, tá? O primeiro ponto é o seguinte: será que notícias realmente importam? O que eu posso dizer para você é o seguinte, que o mercado ele é movido a fatos, né? Então, se saiu algum fato sobre uma empresa que ela está vendendo mais, melhor, mais caro, enfim, o preço dela tende a valorizar. Se de repente saiu algum fato terrível que afetou uma unidade fabril, perdeu um cliente, isso faz o preço dela cair. Então, a precificação de ações, que é uma das coisas mais simples de se entender, ela é movida, de certa forma, a fatos. Logo, a precificação de um ativo depende muito de informações, ou seja, depende de notícias, né? Eu estou falando aqui de ações, mas se a gente pensar no câmbio, na moeda, no dólar, quem gosta de operar mini dólar no day trade, tem relação com notícias também, né? Não é, obviamente, o mesmo tipo de notícia que afeta uma empresa, mas o câmbio ele tem relação com a parte comercial internacional, a parte geopolítica ou até a parte política e econômica. Então, notícias afetam e muito o câmbio. Portanto, é importante prestar atenção. Agora, até que ponto isso pode ajudar ou não no day trade? Para isso, estou gravando esse vídeo na quarta-feira mesmo, né? Então, se você está assistindo hoje no lançamento desse vídeo, hoje, quarta-feira, qual foi o noticiário? Basicamente, a gente não tem um ministro ainda definido, não, o ministro da Fazenda. A gente não tem ainda uma definição da transição, especialmente com relação ao teto de gastos. Então, há uma preocupação fiscal que ainda não foi embora. E, por conta disso, o mercado ele fica indefinido. Então, quando você lê as notícias, se dá conta que nada mudou em relação ao cenário que vínhamos carregando ao longo dos últimos dias. Nada mudou, então a perspectiva é para um mercado mais lateral. Sendo um mercado mais lateral, você pode tomar algumas atitudes no seu day trade. Por exemplo, ajustar a sua gestão de risco, não operar tendências, ou ainda operar mais scalping do que um trade mais longo, ou não acreditar em tendências, mas operar movimentos de correção. Para isso, por exemplo, uso muito bandas de Bollinger, né? Você já deve ter visto em algum vídeo anterior eu comentando sobre esse indicador. Então, a notícia muitas vezes ajuda a balizar que ferramentas, que armas você vai escolher para lutar a sua guerra no mercado. Então, acaba sendo útil para o day trader, não porque você vai ler uma notícia, você vai interpretar e vai reagir em cima dela em tempo real, mas porque muitas vezes isso vai te dar um viés um pouco mais refinado. Eu uso um boletim chamado Bom Dia Mercado, acompanho ele há mais de 15 anos, escrito por uma jornalista chamada Rosa Riscala e outra Mariana Ciscato. É um boletim muito bom, muito completo, tá? Ele é pago, não é gratuito, mas na minha opinião vale cada centavo. Custa baratinho, acho que custa, sei lá, R$70.
por mês. E aluno TNT, que é aluno do treinamento do Portal do Trader, tem 2 meses gratuitos, tá? Então, vale lembrar que se você for aluno, de quebra você tem essa boiada aí. Show? Então hoje o noticiário, o título principal é que o Lula anuncia pronunciamento a meio-dia 15, né? Na verdade, esse pronunciamento não tinha nada definido, não tinha nem sequer uma grande expectativa, isso aqui é só uma manchete. O corpo da mensagem, do boletim em geral, ele é sobre um mercado indefinido, tá? É um mercado bem indefinido. Então, daí já dá para inferir que o mercado de hoje não seria nada assim fora do comum, engatando uma tendência seja de alta ou seja uma tendência de baixa. Show de bola? Bom, por conta disso, eu vou até já partir para o gráfico, porque com o gráfico tem uma estratégia aqui que eu gosto muito, que é a estratégia do IFR2. O que é o IFR2, né? Índice de força relativa. Tá aqui já o indicador. O IFR2 é de 2 períodos. Você traça uma linha na faixa dos 95 e outra linha na faixa dos 5. Toda vez que o candle supera os 95, você pensa em armar venda. E toda vez que ele vai abaixo dos 5, você pensa em armar compra. Isso é uma estratégia para scalping trade. Tem muito trader que gosta. Então, se você pegar aqui, ó, o trade de hoje, aqui superou os 95, tá? Se você vende na região do fechamento desse candle, né, adotando a máxima dele como teu ponto de stop, ó, deu para surfar ali alguns pontinhos de queda, mais de 10 pontos chegou a desenvolver esse trade, né? Outro exemplo aqui, nesse candle ele foi abaixo de 5, nesse caso você arma uma compra. Se você arma uma compra no fechamento dele, dá para ver que depois, logo de cara, ele desenvolve também mais de 10 pontos ou chega a desenvolver ali 30 pontos se pega o restante do movimento, tá? Ele volta a superar aqui a linha dos 95, tá? Mais uma vez ele teria dado ali um bom trade, ok? Aqui mais pra frente, ó, ele tá descasando, ele vai abaixo dos 5, mas nesse caso aqui teria dado um stop. Mas tá bom, né? 3 ganhos para um movimento de stop. Tá bom, diria que não tá ruim não. Isso pegando ali até o iniciozinho da tarde, o horário do almoço, mais ou menos, né? Bom, Sasaki, como você define o objetivo dessas operações? Para isso, eu gosto muito de usar um outro indicador, que é True Range. Tá aqui. Show. Vou abrir esse True Range numa nova janela, tá? Você pode estabelecer um True Range de, por exemplo, 10 períodos, tá? E aí você tem ali que a oscilação média de um candle é algo em torno de 10 pontos, 10,35, podemos chamar de 10,5 pontos. Então, adotar uns 10 pontos para esses scalpings aqui não é exagero, tá dentro da expectativa e tem funcionado muito bem. Então, olha só que vídeo bacana, hein? Você tá saindo daqui já com uma bela de uma estratégia. Se curtiu, já dá um like aí. Se não se inscreveu no canal, se inscreve. Dá aquela força pra gente. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder para você. Show de bola? Bom, explicado então aí um pouquinho do exemplo de hoje, como eu usei notícias para balizar o meu estilo operacional. Quem me acompanha no dia a dia sabe que eu nem sempre uso essa estratégia de IFR2. Depende muito do contexto. O contexto de hoje era favorável para ela, tá? Agora, o que você pode reclamar? Pô, Sasaki, leitura de notícia é subjetiva, eu preciso ler, entender e ter uma interpretação. Sim, mercado de modo geral consiste em leitura e interpretação. Interpretação pode ser algo subjetivo, né? Se duas pessoas diferentes lerem o mesmo poema, se for um poema mais complexo, elas vão interpretar de maneiras diferentes. E o mercado muitas vezes é assim. Você tem uma leitura que ela é subjetiva, ela acaba sendo mais pessoal, acaba adotando alguns viés. Claro que com a prática você fica melhor, né? Então, a minha dica é, se você puder, pratique, leia a notícia, confronte se aquilo que você leu e concluiu vai acontecer com o mercado ou não. Com o tempo, você começa a entender o que dentro do universo de notícias e informações faz sentido e aquilo que pode ser completamente descartado, nada como experiência para melhorar a sua taxa de acerto, não é mesmo? Bom, outro ponto que, assim, apesar da notícia, em geral, ter uma parcela de
de subjetividade, ela costuma ser coerente. Então, se eu expliquei para você que, poxa, a gente ainda não tem um ministro definido, a gente não tem ainda uma definição para PEC de gastos, né, para furar o teto, isso tudo deixa o mercado apreensivo e indefinido. Faz sentido. Então, por mais que você não entenda como esse mecanismo funciona, faz sentido, né? A indefinição deixar o mercado sem uma direção certa, seja de alta ou seja de baixa, ok? Bom, agora talvez você esteja se perguntando, mas poxa, Sasaki, e os dados macroeconômicos, eles não importam? Importam, e aí vale um ponto. Depende muito do dado, existem dados que são mais importantes, existem dados que o mercado ignora, né? De modo geral, como a gente exporta muito para a China, os dados chineses têm alguma relevância, especialmente aqueles relacionados a consumo, a economia mesmo, de fato, né? Produção industrial, enfim. Estados Unidos é referência para o mundo inteiro, então dados nos Estados Unidos são importantes, nem todos, tá? Tá saindo um monte de dado de construção de casa, saindo às vezes dados de, sei lá, confiança do consumidor. Nos Estados Unidos, o que interessa mesmo é a gente prestar atenção nos dados referentes à inflação, porque os caras estão enfrentando uma inflação que nós brasileiros estamos muito acostumados, mas para eles é uma novidade. E emprego, no caso o dado mais importante de emprego acontece geralmente na primeira sexta-feira do mês, o famoso payroll, que é a criação de novas vagas de trabalho, e vem acompanhado de outros dois dados, a remuneração média do trabalhador norte-americano por hora, e também vem uma outra informação que é a taxa de desemprego. Então, vale ficar atento a esses dados ali, os dados de inflação, né? O CPI é muito acompanhado, que é o índice de preços ao consumidor. Em segundo lugar, vem ali o PPI, que é o índice de preços ao produtor, né? O payroll, que é um dado de empregos. E, sem sombra de dúvidas, os pronunciamentos do Federal Reserve. O Federal Reserve, o Fed, nada mais é do que o Banco Central norte-americano. Então, vale a pena ficar de olho ali no que o Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, vai falar, né? E os dirigentes eventualmente podem soltar ali algumas iscas, algumas coisas interessantes, então é importante ficar ligeiramente antenado, tá? Agora, um ponto importante, né? Dados são importantes, muitas vezes eles mudam o mercado, mudam tendência, às vezes o mercado está indefinido, ele espera o dado sair justamente para engatar uma tendência de alta ou de baixa, às vezes ele reverte tendência porque o dado surpreende. Então, como se opera um dado, né? Em primeiro lugar, é importante dizer que tem alguns que são mais relevantes, já comentei para você. Agora, não cometa esse erro. Que erro é esse? Não cometa o erro de tentar operar um dado macroeconômico, tá? Já estou sabendo que aquele dado de emprego, o payroll, o mais importante, está saindo às 10h30 da manhã, primeira sexta-feira do mês, é o dia de fazer a semana inteira num único dia, quem sabe o mês inteiro num único dia. Se você tentar a sorte nessa roleta russa maluca, você pode se dar muito mal. Por que isso? Imagina que você está ali sozinho na frente do teu computador, tentando ler uma notícia, interpretar ela e tomar uma decisão. Agora imagina que grandes instituições, elas têm um time de especialistas, elas têm terminais de notícias muito mais rápidos do que o de pessoas físicas, e elas têm também sistemas automatizados e N cenários já desenhados dentro desse sistema, de tal forma que, dependendo da combinação de dados que vier, esse sistema já está programado para sair comprando ou vendendo automaticamente mais rápido do que qualquer trader pessoa física. Mas eu também estou usando um robô. Ok, mas o robô de uma grande instituição, vale lembrar que essas grandes instituições têm servidores dentro da própria bolsa de valores. Logo, as ordens deles são muito mais rápidas que as nossas. Então, é como se você tivesse ali um carrinho de rolemã tentando competir uma corrida com um carro de Fórmula 1. Né? É desleal a vantagem. Você não consegue competir no mesmo nível que esses caras, tá? E normalmente, esses caras movem o mercado. Ainda assim, vamos supor que você tivesse a capacidade de ler e interpretar notícias com uma precisão muito afinada e pudesse fazer trades certos. Aí vem um porém. Com relação a notícias, muitas vezes
o mercado não se move para o lado coerente, né? Então, muitas vezes, você está comprando porque você fez uma leitura certa e o mercado é de alta e você comprou, porém, alguém muito maior do que você decidiu que não é para comprar, eu vou vender, né? É a hora que eu estava esperando para desovar os meus lotes aqui, já que tem comprador eu vou vender. E aí o lote, em vez de subir, ele cai. Um exemplo clássico rola no meio de crises. A gente sempre comenta, né, que dado bom é bom, mas dado macroeconômico ruim é melhor ainda. Poxa, Sasaki, mas não faz muito sentido. Em crises faz sentido. Sabe por quê? Já rolou algumas vezes isso. Quando um dado macro vinha muito ruim, isso acelera a urgência por parte das autoridades para tomarem uma providência. E com isso o mercado ele adquire otimismo. Eu vi isso acontecendo no topo do subprime, que eu diria que foi a maior das crises das últimas décadas, lá em 2008. No fundo do poço saiu um dado horrível de emprego e o mundo parecia que ia desabar, só que os mercados explodiram. Por quê? Porque esse dado extremamente ruim aceleraria os governos a intervirem, injetando dinheiro diretamente na economia. Isso era uma coisa boa. Olha só que coisa maluca, né? No meio da pandemia também rolou algo bem parecido. Então, um dado ruim não necessariamente quer dizer mercado em queda. E é por isso que você estar antenado, entender o contexto de notícias, ajuda bastante a não meter os pés pelas mãos. Mas só de você ficar distante dos dados econômicos na hora que eles são disparados aí no mercado, já é uma grande vantagem. Então, se eu posso te dar uma dica, nunca tente operar os dados e, aliás, programe aí no seu celular, no seu relógio, horários que os dados vão ser publicados para você se prevenir contra esses eventuais movimentos bruscos, né? Muitas vezes não dá tempo de estopar. Maravilha? Bom, já que eu dei essa dica aí de você programar o teu celular, né? Vamos falar então das dicas finais. Eu sempre separo para vocês, né? O primeiro deles, então, é a recomendação do Bom Dia Mercado, boletim escrito pela jornalista Rosa Riscala. Eu leio há mais de 15 anos, acho ele excelente. Ele tem um pedaço que fala da parte política, é difícil entender a parte política do ponto de vista relevante para o mercado financeiro. Ele tem uma parte que fala sobre noticiários de empresa. Então, assim, é um boletim muito bom. Quem é assinante pode acompanhar, inclusive, o Bom Dia Mercado online, que em tempo real eles vão fazendo uma curadoria, uma seleção de informações e vai postando num grupo de Telegram em tempo real, tá? Então, a primeira dica, se você for aluno TNT, você tem um trial ali de 2 meses nesse produto, nesse boletim, ok? Segunda dica é o call do nosso querido amigo Chico. Poxa, você sabe que eu não consigo interpretar notícias, eu não sei onde vem as fontes, eu não consigo achar nada. O Chico, ele tem um terminal, né? Que é um terminal da Broadcast, melhor agência de notícias nacionais que existe. E o Chico faz um call matinal de graça no Vasco, na faixa, todos os dias às 9 horas da manhã. Só entra lá em portaldotrader.com.br, você acompanha um cara que tem mais de 40 anos de experiência no mercado, falando sobre o que é relevante para você. Pô, é bom, é animal, ainda mais de graça você poder contar com um serviço desses. Aproveitem enquanto ainda existe, tá? Terceira e última dica, e não menos importante, é o seguinte: onde é que eu olho as minhas agendas? Eu olho muito num site chamado Forex Factory. Particularmente eu gosto dele, não sei porque ele nem é um site bonito. Mas tem um outro que eu gosto de olhar também, e esse já tem uma cara mais bonita, uma roupagem mais moderna, que é o investing.com.br. Então, se você entrar lá no investing.com.br, você tem acesso à agenda do dia, inclusive com dados de países, né, que não são tão relevantes para a economia global. Então, você vai ter ali, eventualmente, algum dado saindo da Índia, sei lá, Croácia, vai ter países como Brasil, México. Então, vale a pena dar uma filtrada e olhar só para o que realmente interessa. Nós, brasileiros, o que interessa para a gente é basicamente Brasil, obviamente, em termos de dado macroeconômico, Estados Unidos e China. A Europa é animal, a Europa é gigante, a Europa tem a Itália, é animal. Não tem grande influência, é muito por período, tá? Dependendo, ela pode ser relevante sim, mas na maioria das vezes a regra é que o mercado europeu, mesmo Londres, não tende a influenciar na cotação da nossa bolsa de valores. Então é uma agenda ali de dados macroeconômicos que eu particularmente me presto muita atenção.
Show de bola? Bom, tá curtindo esse vídeo? Já chega logo naquele like se você ainda não deu o like, hein? Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, isso é sempre muito bem-vindo. Como eu disse, isso enriquece o nosso papo, o nosso diálogo. Isso me ajuda a tirar assuntos pra gente tocar no nosso próximo encontro, não é mesmo? Enfim, espero que isso tenha te ajudado. Se você deixou suas dúvidas aqui embaixo, pode ter certeza que eu ou alguém da equipe vai responder, tá? Vale lembrar que todos os dias tem o call do Chico, então às 9 horas da manhã, com o call matinal dele, notícias ó, no Vasco, de altíssima qualidade, com um cara competentíssimo. E por fim, aquele abraço, um ótimo mercado para você e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!